Estamos adentrando a aula de número 10, cujo título é A Origem dos Hebreus. Para se entender bem o povo hebreu, é bom que se lembre que esse povo foi dividido em 12 tribos, né? As chamadas 12 tribos de Israel. Essas tribos foram divididas de forma desigual. Coube à região da Transjordânia, o lado oriental, para quem olha o mapa de frente, né? Você tem aqui atrás de mim, inclusive, esse mapa, mas veja no seu livro, é melhor. Do lado do deserto da Arábia, aí está então a região oriental, e do lado do mar Mediterrâneo, o lado ocidental. Tenha sempre isso gravado em mente. Portanto, a região da Transjordânia foi cedida às tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés, por ser essa região propícia para a criação do gado, sendo-lhes, no entanto, imposta a condição de ajudarem os seus irmãos na luta contra os povos hostis que habitavam a região ocidental da terra, desalojando-os do seu território. Preste atenção um pouquinho nisto. Nós temos aí de Josué capítulo 12 até o capítulo 19 na Bíblia, a narrativa da distribuição das terras. O que aconteceu é que quando os filhos de Israel chegaram, o pessoal de Gade e de Manassés, e a meia tribo de Manassés e Ruben e Gade chegaram a essa região da Transjordânia, eles não quiseram prosseguir a viagem, quiseram ficar por ali. E houve uma contenda, inclusive, entre eles e Moisés, porque eles queriam já se alojar nessa região por ser propício ao gado. Moisés, então, não gosta e diz assim: os seus irmãos irão a peleja e vocês vão ficar aqui? Isso não é correto, isso não é justo. E aí Moisés relembra, inclusive, aquele episódio ocorrido em Cades Barneia, lembram? Quando aqueles 10 espias foram ver a terra e voltaram falando mal, e a partir de então Deus diz que toda aquela geração pereceria. Aqueles que chegaram com mais de 20 anos de idade ao deserto pereceriam, exceto Josué e Calebe, que foram 2 espias que voltaram falando bem da terra. E os que estavam com até 20 anos de idade, sim, tiveram a oportunidade de adentrar a terra. Agora, nesse episódio, quando chegam Ruben, Gade e meia tribo de Manassés, essa região da Transjordânia, eles veem que a terra é propícia para o gado e dizem: não, nós vamos ficar por aqui mesmo. Mas depois houve um acerto entre eles e Moisés consentiu que no futuro eles tivessem essa terra, conquanto atravessassem o Jordão e viessem lutar na região da Cisjordânia, para que houvesse uma conquista geral da terra. Quando isso acontecesse, eles poderiam voltar. Mas o que fizeram? Já deixaram suas famílias, suas crianças, suas mulheres e seu gado na região da Transjordânia, do lado oriental, e depois que lutaram, gastaram 7 anos lutando, então voltaram e puderam possuir a terra. Vamos prosseguir então. A divisão se deu da seguinte forma: nós temos na Bíblia a divisão das tribos de Israel oriental, as da Transjordânia, e as tribos de Israel ocidental. As tribos de Israel ocidental são aquelas 9 tribos e meia, né? Então vamos considerar um pouco. As tribos de Israel oriental, repassando, são as tribos de Ruben, que Ruben, aliás, foi um dos filhos de Jacó. Ruben perdeu o direito à primogenitura porque tem uma história aí feia dele, né? Ele teve relações sexuais com Bila, que era uma concubina do seu pai, e com Bila, Jacó tem um filho chamado Dan, que também vai resultar numa das tribos de Israel. Agora, favorável a Ruben, nós temos um episódio de José, quando estava para ser morto pelos seus irmãos, então Ruben impede que ele seja morto. Os textos que falam dele são Números capítulo 32, versículos 1 a 38, e Josué capítulo 13, indo dos versículos 15 a 23. Tocou a Ruben, na hora da divisão das terras, a área entre o rio Arnon, ao sul, e uma linha entre Bet-Geziate e Rabote Arnon, já ao nordeste do país. A tribo de Ruben limitava-se a oeste com o Mar Morto e uma pequena parte do Jordão. E a leste tocava na terra ou nas terras dos Amonitas.
A outra tribo oriental é a tribo de Gade. Assim como Aser, por exemplo, nós vamos falar de Aser já já, ele era também filho de Zilpa, né? Lutou com seus irmãos ali 7 anos na Cisjordânia, para depois voltar para a Transjordânia, conforme o acordo na época de Moisés. Isso está lá em Números capítulo 32, versículos 34 a 36, e também Josué capítulo 13, versículos 24 a 28. Ocupava grande parte do antigo Gileade, estendendo o seu território ao longo das margens orientais do Rio Jordão, desde perto do Mar Morto até o Mar da Galileia. Ao sul, limitava-se com a tribo de Ruben e a leste com o deserto. A terceira tribo do lado oriental, lembram que são 3 tribos, né? Ruben, Gade e agora meia tribo de Manassés. Manassés significa Deus fez esquecer. Foi um dos 2 filhos de José, lembrando que foi Manassés e o outro foi Efraim. Uma das suas cidades era Golã, e Golã, lembram daquelas 5 cidades-refúgios, conforme se lê lá em Josué 20, versículo 8, capítulo 21, versículo 27, né? Essas referências dizem respeito às cidades de refúgio. Golã era uma delas e pertencia, portanto, à meia tribo de Manassés. As referências de Números, capítulo 32, versículos 39 a 42, Josué 13, 29 a 31, falam da distribuição, então, do território que coube a essa tribo de Manassés. Extensa foi a sua herança, porque se estendia desde Manaim até o Monte Hermon, lá no norte, e avançava desde o Rio Jordão e os seus lagos setentrionais, né? Seguia ali nos lagos do norte. Nunca conseguiram desalojar os habitantes de Gerur, ou Jesur, né? Na região entre Bazã e o Monte Hermon, que ficavam aí dentro dos seus limites. Porque as tribos, vejam bem, tinham que lutar para conquistar os territórios. E eles tinham que tomar totalmente. A única referência de uma das tribos que conseguiu desalojar totalmente os habitantes, vamos ler um pouquinho o livro de Juízes, foi a tribo de Judá. Porque, veja assim, no livro de Juízes, no capítulo 1, no versículo 8, nós lemos: porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e a tomaram, e feriram ao fio da espada, e a cidade puseram fogo. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas e no sul e nas planícies. Você está vendo aqui os versículos 8 e 9 do capítulo 1. Agora vamos ver o versículo 17. E foi-se Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente, olha, você pode grifar isso, totalmente a destruíram e chamaram o nome desta cidade Or, né? Assim por diante. O que vai se notar depois disso é que a ordem, a incumbência de cada tribo de Israel, tanto as do Israel oriental quanto do ocidental, principalmente as 9 tribos e meia que ocupariam o lado ocidental, era lutar, porque eles tinham que conquistar as cidades. Então, aqueles povos eram terríveis, eram povos nômades, além das tribos das nações, aquelas 7 nações que habitavam a terra, ainda sofriam muitos ataques das 8 nações vizinhas. Lembra que nós já comentamos sobre isso aqui em aula? Eles tinham que desalojar aquelas nações para então possuírem suas terras. Mas olha o que se lê aqui também ainda, é bom que eu faça uma pausa aqui para os irmãos meditarem. Em Juízes, ainda no capítulo 1, nós lemos que depois de Judá, as outras tribos nunca conseguiram expelir totalmente os habitantes. Veja o versículo 27. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Sean, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Tananaque, ou a Taanaque, digo, com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Dor, com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Ibleão, com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Meguido, com os lugares da sua jurisdição, e quiseram os cananeus habitar na mesma terra. Os cananeus habitavam essa terra, quiseram continuar aí, mas o que se lê é que a tribo de Manassés ocidental, a outra metade que entrou com os demais irmãos,
Não conseguiu expelir totalmente os habitantes. Vocês querem ver outros exemplos das outras tribos? No versículo 29, Juízes 1, 29. Tampouco expeliu Efraim aos cananeus que habitavam em Gézer. Versículo 30. Tampouco expeliu Zebulon aos moradores de Critom, nem aos moradores de Naol, porém os cananeus habitavam no meio dele e foram tributários. Versículo 31. Tampouco Azer expeliu aos moradores de Aco, nem aos moradores de Sidom, como nem a Alabe, nem a Axibe, nem a Elba, nem a Afeca, nem a Rabote. Versículo 33. Tampouco Naftali expeliu os moradores de Bet-Semes, nem aos moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra, porém eles foram tributários, os moradores de Bet-Semes e de Bet-Anate. Eu estou com isso mostrando o seguinte: a ordem qual era? Entrar na terra e expelir os moradores, então se alojar ali, fazer-se sedentário, ou seja, criar as suas próprias cidades ali e ali habitarem. Mas só Judá conseguiu fazer isso definitivamente, porque expeliu totalmente os habitantes da região que ocupou. Já as tribos do norte, então, foram um fracasso, porque não tinham coragem de lutar. Por isso, sofreram, durante toda a sua história, invasões, ataques por parte daqueles habitantes que deveriam ter sido expelidos assim que entraram na terra prometida. Esse foi um ato que, de fato, desagradou a Deus, porque Deus estava dando a eles uma terra. Só que quando Deus nos dá alguma coisa, nós temos que entender que grande parte daquilo que vem às nossas mãos requer uma luta, uma conquista. Deus sempre espera de nós alguma ação, alguma atitude. Mas eles não cumpriram a ordem de Deus e, por isso, até hoje Israel sofre, né, as consequências de não ter cumprido integralmente a palavra de Deus. Embora que os problemas de hoje dizem respeito aos filhos de Ismael, que também eram filhos de Abraão, né? Essa luta de palestinos e israelitas pela ocupação da terra. Bom, vamos então partir para as tribos de Israel ocidental. Nós vamos começar pela tribo de Simeão. Simeão era filho de Lia e era irmão de Levi. Irmão inteiro, porque Lia deu... no caso, esses filhos a Jacó, né? Jacó predisse que os descendentes de Simeão e Levi seriam espalhados. Embora, deixa eu dar uma explicação. Com Lia, Jacó teve 6 filhos. Mas é que esse episódio aí, o fato de eu estar citando Levi como irmão de Simeão, é porque eles dois se envolveram no episódio, né, com aquele siquemita, né, por causa do incesto com Diná, e isso nunca foi esquecido totalmente por Jacó. Então, eles seriam espalhados por toda a terra prometida devido a esse episódio ocorrido, portanto, com a sua irmã Diná e o príncipe siquemita. Isso está lá em Gênesis, capítulo 34, versículo 25. Ele foi mantido refém por José no Egito, quando esse mandou que os outros irmãos fossem buscar o pai. Isso está em Josué, aliás, está no livro de Gênesis. Agora, o capítulo 19 de Josué, versículos 1 a 9, já conta a história do território que foi ocupado por essa tribo ocidental, que é a tribo de Simeão. Ela tocou-lhes, na hora do croquis, da separação e da conquista da terra, a parte sul de Israel, bem ao extremo sul de Israel, e foi tomada do território que previamente tocava a tribo de Judá. De indeterminados limites, não se sabe exatamente quais eram os limites pela Bíblia, né? Sabe-se que estava ali no extremo sul. Compreendia a pequena região de pastagens entre os montes e o deserto da peregrinação ali do sul. Pouco se sabe da sua história, pois sendo uma tribo fronteiriça, perdeu com o decorrer do tempo a sua individualidade, mesclando-se com outras tribos. Passemos à tribo de Benjamim.
A tribo de Benjamim. Quem foi Benjamim? Foi filho de Raquel. Raquel, a esposa amada de Jacó. Mas Raquel não resistiu o parto e morreu quando nasceu, portanto, seu filho Benjamim. O primeiro nome de Benjamim foi Benani. E o pai deu esse nome ao filho, cujo significado era filho da minha dor, porque com o nascimento desse filho morre então a mulher amada de Jacó, que é Raquel. Mas logo o nome foi mudado para Benjamim, que queria dizer filho da mão direita. Saul, por exemplo, era da tribo de Benjamim. O capítulo 18, versículos 11 a 28 de Josué, conta então a região, as terras, as cidades que foram conquistadas por essa tribo. Foi-lhes outorgado uma região bastante reduzida entre as poderosas tribos de Efraim ao norte e Judá ao sul, com o Jordão ao lado de levante de Dan ao poente. Contou com muitos lugares de acontecimentos importantes da Bíblia. Outra tribo importante é a tribo de Judá. Judá era filho de Lia. Diga-se, aliás, que dos 12 filhos de Jacó, 6 foram com Lia e os demais filhos, a Lia foi a primeira esposa, foram com Raquel e a segunda esposa, e outros filhos também foram tidos com as outras 2 concubinas de Jacó, que eram Bila e Zilpa. Então vamos repassar isso? 6 filhos com Lia, a primeira esposa, os outros demais filhos com Raquel e as concubinas Bila e Zilpa. O nome Judá significa Deus seja louvado. Ele, naquele episódio de José, lembram de José? Quando foi vendido para o Egito como escravo, ele sugeriu a venda de José, né? Rúben protegeu os outros irmãos que queriam logo matar José. E Rúben disse, não vamos matar. E foi esse Judá que sugeriu que ele não fosse, aliás, que fosse vendido como escravo para aqueles mercadantes amalequitas que por ali passaram. Nós sabemos de uma história triste de Judá. Ele teve um caso de incesto com Tamar, sua nora. E a história é muito triste aí, porque depois que ele descobre que está tendo um caso com a nora, ela então tira o véu e ele vê e leva um susto. Ele estava querendo cobrar dela um ato de justiça. Se você foi injusto, e ela provou para ele que ele foi mais injusto do que ela, e ele reconheceu isto. Davi, o famoso rei de Israel, pertencia à tribo de Judá. Josué capítulo 15, versículos 1 a 63, conta a história, né, dessa tribo na sua ocupação das terras. Ele ocupou, na verdade, grande e populoso território na região meridional, ou seja, ao sul do país. Estendia-se desde o Mediterrâneo, a oeste, e até o extremo setentrional, e desde o extremo setentrional, digo, ao meridional, ou seja, do norte ao sul, ali do Mar Morto pelo Levante. A outra tribo é a tribo de Dan. Dan foi o 5º filho de Jacó com Bila, uma das suas concubinas, está lá em Gênesis 30, versículo 3, capítulo 35, versículo 25. E os versículos seguintes: conquistou ao norte a cidade de Lesém, mudando o seu nome para Dan. Veja no mapa, você vê que aqui no sul, olha aqui nessa região perto do mar Mediterrâneo, está localizada a região da tribo de Dan, mas Dan é inquieto e ele vai para lá no norte e faz uma conquista então da cidade de Lesém. Por estar localizada no extremo norte e a cidade de Berseba ao extremo sul, usa-se muito a expressão de Dan a Berseba, como aqui no Brasil a gente fala do Iapoque ao Chuí, né? Os extremos, a última cidade do sul, a primeira do norte, diga a última lá do sul. Então você tem aí uma extensão de norte a sul do Brasil, as cidades dos extremos. Assim também Israel. Dan, a cidade de Dan ao norte, extremo norte, e Berseba ao extremo sul. Você vê essa expressão em Juízes, capítulo 20, versículo 1, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 20, 2 Samuel, capítulo 17, versículo 11.
A cidade de Dan, não estou me referindo agora à tribo, mas a cidade de Dan, lá no norte, tornou-se centro de adoração pagã nos dias do rei Jeroboão. Lembra, lá do Reino do Norte? Você pode ler isso em 2 Reis, capítulo 10, versículos 28 a 31. No Cântico de Débora, Dan, a tribo de Dan é mencionada. A Débora, aquela juíza, lembra lá do capítulo 5 do livro de Juízes, quando ela entoou o seu cântico depois de ter vencido Sísera na sua guerra? Alguns intérpretes acham, com base nesse cântico, que a tribo de Dan era dada à navegação, porque ela diz que em vez de lutar, Dan se atirou nos mares, né, com seus navios. Então alguns acham que eles também eram dados à navegação. No mesmo texto, aliás, Débora cita Rúben como criador de gado, retratando a sua missão na guerra contra Sísera da seguinte maneira: foram grandes as esquadriações do coração, desabafa a juíza no capítulo 5, versículos 15 e 16 do livro de Juízes. No mesmo cântico, ela cita também Azer, sugerindo que Azer estava passando férias na praia. Veja lá o versículo 17, está detido olhando as miragens do litoral. Já Naftali e Zebulon, nós vamos estudar daqui a pouco, dão a cara para bater, não temeram a morte para defender os interesses da nação, e ela cita também isso no seu cântico, já no versículo 18 do capítulo 5 de Juízes. É interessante ler esse cântico, porque nesse cântico, então, ela denuncia as tribos omissas e as tribos de Naftali e Zebulon, que não. Essas tribos entraram realmente para lutar. A omissão do nome lá de Dan no livro, estamos nos referindo a Dan, evidentemente, é que eu citei outros casos aí no Cântico de Débora, mas estou me referindo mesmo à tribo de Dan. Não vamos sair de Dan por enquanto. O nome de Dan não aparece em Apocalipse capítulo 7, versículos 5 a 8. E isto pode ter sido acidental como intencional, segundo Irineu. Irineu, ele é um dos pais da igreja primitiva, um grande escritor. E ele se baseou no escrito de Jerônimo, outro pai da igreja primitiva, Jerônimo 8,16. Então, ambos, Irineu e Jerônimo, eram pais da igreja primitiva. Jerônimo pensa que a omissão do nome, aliada à profecia de Jacó, lá no capítulo 49 de Gênesis, com respeito a Dan, dá-nos a entender que dessa tribo, a tribo de Dan, sairá o anticristo. Ainda que o texto do Apocalipse capítulo 13 sugere, porque fala que é uma besta que sai do mar, e o mar diz respeito, segundo uma interpretação, aos povos gentios. Então, segundo a interpretação de Apocalipse 16, uma linha de escatologistas pensam que o anticristo virá de um gentio, né? Será um gentio. Mas Jerônimo e muitos intérpretes apocalipsistas ou escatologistas creem que o anticristo sairá da tribo de Dan. Inclusive, analisam o nome Dan, a palavra Dan, da raiz, a palavra dano, daninha, inclusive o país Dinamarca, né? A Dinamarca, que é um país bastante afastado de Deus, tem a sua raiz no nome Dan. Alguns estudos apontam a Dinamarca como sendo um país fundado por danitas que emigraram, saíram de Israel e foram para aquela região. São, na verdade, especulações, são conjecturas, né? E alguns escritores encontram alguma base para isto, tá? Bom, acompanhe agora no seu livro, eu fiz esses comentários fora do livro, você pode acompanhar no seu livro agora, os textos de Josué, capítulo 19, versículos 40 a 48, mostram a região ocupada, então, pela tribo de Dan. Situou-se entre Benjamim e o mar Mediterrâneo. Então, ficou entre a tribo de Benjamim e o mar Mediterrâneo, tendo Efraim ao norte e Judá ao sul. Segundo o livro de Juízes, capítulo 1, versículo 34, os amorreus pressionaram os filhos de Dan e não os deixaram descer a campina, de modo que se viram obrigados a manter uma espécie de campo fortificado entre Zorá e Estaol. Desde a época da divisão, através da história subsequente de Israel, a cidade de Dan, como já falamos no começo, está situada lá no norte, ao pé do Monte Hermon, Monte Hermon, e foi um grande ponto de degradante idolatria nacional.
né? Você pode acompanhar mais leituras aí como Juízes capítulo 13, 25, 1 Reis capítulo 12, versículos 28 a 29. Passemos à tribo de Efraim, cujo significado é frutífero. Efraim foi filho de José com Azenate, olha, ele já é neto de Jacó. É que de José saem duas tribos, você vai ver o seguinte: Levi é uma das tribos, um dos 12 filhos de Jacó, mas Levi não aparece aqui no nosso livro, porque Levi não recebeu nenhuma terra. Levi, na verdade, era uma tribo dedicada às práticas religiosas, tribo de sacerdotes. Então de José saem duas tribos, não é isso? Benjamim e Efraim. Então, Efraim é filho de José com Azenate. Azenate era filha de um sacerdote egípcio. Certa vez, Oséias, o profeta Oséias, identifica esta tribo com toda a nação, dizendo que Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado, exatamente porque se identifica com todas as nações. Está lá, você pode agora ver a história de Efraim, a sua divisão, em Josué capítulo 16, versículos 5 a 10 e capítulo 17, versículos 14 a 18. A região que cabia a Efraim se situava no coração do país, em um rico solo, estendendo-se do Jordão ao Mediterrâneo, tendo Manassés ao norte e Dan e Benjamim ao sul. Mais tarde, essa ambiciosa tribo se colocou à testa das 10 tribos separatistas, as quais se rebelaram contra Roboão, constituindo-se de fato na principal de todas as tribos de Israel, tanto que a nação todo um dia acaba ganhando o nome por causa dela, de Efraim. Isso no livro de Oséias. Tribo de Manassés. Agora, lembrem que meia tribo de Manassés está do lado da Transjordânia, faz parte daquelas tribos orientais. Ruben, Gad e meia de Manassés. Estamos falando agora das tribos, das 9 tribos e meia de Israel ocidental, ou seja, o lado da Cisjordânia. Então, a história da tribo de Israel e o território que lhe tocou está no capítulo 17 de Josué. O território que coube a essa tribo achava-se no centro do país, entre o Jordão e o mar Mediterrâneo. Sua fronteira setentrional, ou seja, a fronteira ao norte, seguia a direção da encosta norte da cadeia do Carmelo para a parte sudoeste da herança de Aser. Tribo de Issacar. Ele trará recompensa. Isto significa Issacar. Os juízes Tola e Débora e também o comandante do exército de Débora, Baraque, todos esses pertenciam à tribo de Issacar. Eram, portanto, no caso o primeiro e o segundo juízes e o outro comandante do exército. Josué capítulo 19, versículos 17 a 23, conta a parte que tocou a tribo de Issacar na hora da divisão das tribos. A possessão de Issacar se achava encravada entre Zebulon e Naftali, pelo norte, e Manassés e provavelmente Aser ali pelo sul e oeste, servindo o Jordão de limite oriental. Incluía seu território uma parte considerável da planície de Asdraelon, onde está também ali o Vale do Armagedon, né? A planície, o Vale de Israel, são vários nomes que aquele vale recebe, o qual esteve sob o poder dos cananeus durante grande parte da história de Israel, circunstância que obrigou a tribo a radicar-se nas suas cercanias. O ardente patriotismo de Issacar é elogiado em Juízes, ali no Cântico de Débora. Tribo de Aser, filho de Jacó com Zilpa, que era a ama de Lia, significa felicidade. Certa vez, ele socorreu o exército de Davi, lá em 1 Samuel, você vai ler essa história, 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 36.
ajudaram também a reavivar a Páscoa, quando o povo já não celebrava mais a Páscoa, no tempo do rei Ezequias. A profetisa Ana, aquela que tomou Jesus nos braços quando ele foi levado para ser circuncidado ao 8º dia de vida, aquela profetisa Ana que foi casada durante 7 anos, desde que ficou viúva, ainda jovem, ela nunca mais se apartou do templo, já era uma octogenária, tomou Jesus nos braços. Lembram de Ana? Ana era da tribo de Aser. Os textos que falam da tribo de Aser estão em Josué, capítulo 19, versículos 24 a 31. Essa tribo gozava de uma situação muito vantajosa, pois se encontrava ali, estava situada ao longo do litoral do Mediterrâneo, entre o Monte Carmelo ao sul e Sidom ao norte. Seu solo era produtivo, rico em ferro e sílica. Longe de expulsar os fenícios das muitas povoações, né? Essa tribo tinha esse desafio como as outras tribos tinham. Então, longe de expulsar esse povo, os fenícios, das suas povoações, daquela região, os asseritas prontamente entraram em relações amistosas com eles. Foi um erro, o que resultou em prejuízo de sua piedade e nacionalidade. Passemos à tribo de Zebulon. Zebulon quer dizer habitação. Descendente de Jacó com Lia, né? Zebulon. Ele teve a sua história dividida em clãs, formados pelos seus descendentes, ou descendentes de seus 3 filhos. Ele teve 3 filhos chamados Sereque, Elon e Jaleel. E ele então forma clãs, são sociedades fechadas, né? O capítulo 19, versículos 10 a 16 do livro de Josué, conta a história e as terras que tocaram então a tribo de Zebulon. A herança zebulônica se estendia desde a base do Monte Carmelo, veja aí no mapa o Monte Carmelo, veja de onde começa essa tribo, até o lago de Genezaré. O lago de Genezaré, também conhecido como Mar de Quinerete no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, além de lago de Genezaré, recebe outros nomes, que é o Mar da Galileia e também Mar de Tiberíades. Então, chegava até aí essa tribo. Entre os confins da tribo de Issacar pelo sul, e Naftali e Aser pelo lado norte e noroeste do país. Sua magnífica posição geográfica nas imediações do mar, junto com o solo fértil e bem regado, por sinal, devia ter contribuído para que Zebulon fosse uma das tribos mais fortes de Israel. Porém, conforme nós lemos em 1 Crônicas, capítulo 30, versículo 10, parece que se debilitou e acabou se entorpecendo grandemente ao adaptar-se aos grosseiros costumes pagãos dos nativos. Por isso que Deus queria e ficou aborrecido quando essas tribos não venceram totalmente os seus inimigos. Quando Deus nos manda fazer alguma coisa, nós temos que cumprir a tarefa até o fim. A Bíblia nos ensina que aquele que empreende a obra de Deus não deve olhar para trás, né? E aquele que olha para trás não é apto para o reino dos céus. De modo que, quando Deus der a incumbência a cada tribo de vencer os seus inimigos, eles deviam ter feito conforme Deus mandou e não arrefecerem as suas forças, enfraquecerem o seu ânimo e irem desistindo aos poucos. No fim, tiveram que conviver com aqueles povos, muitas vezes fizeram negociatas, e isso resultou em sérios prejuízos, como já dissemos no início da aula, para essa nação. Muito bem, vamos à tribo de Naftali, cujo texto está em Josué, capítulo 19, versículos 32 a 39. A tribo de Naftali ocupava uma faixa de terra montanhosa e fértil, que se estendia desde o Jordão até o sul do Mar da Galileia, território que confinava pelo norte com o Líbano e pelo oeste com as tribos de Zebulon e Aser.
Por último, deixe eu dar uma palavrinha mais uma vez sobre a tribo de Levi. Vocês não vão encontrar aqui no livro, mas eu quero citar Levi. Levi é um dos 12 filhos de Jacó. Levi não tem território. Desta tribo descendem os sacerdotes. Então, as tribos trabalhavam, mainavam a terra, sobreviviam da terra. Como Levi não tinha território, ia viver do quê? Ia viver do templo, ia viver do tabernáculo, e mais tarde do templo, porque o tabernáculo era o templo provisório, né? Ia viver dos serviços religiosos. Então, os dízimos do povo cabiam à tribo de Levi. Bem, você pode ler e reler aí a sua aula para conhecer e se familiarizar com as 12 tribos de Israel, divididas nesse vasto território. Agora, é importante também que você, como aluno, se esmere nos seus estudos e aprimore o seu conhecimento sobre as tribos de Israel, considerando que são 12 tribos. Na verdade, as 12 tribos de Israel são 13, né? São 13 as 12 tribos de Israel. Parece irônico o que eu estou dizendo, mas lembre-se de que as tribos que tiveram terra foram 12 e uma que não teve terra foi a tribo de Levi. Mas por que 13? Porque José, que é um dos 12 filhos, apresenta duas tribos. No livro do Apocalipse, no capítulo 7, quando fala daqueles que não se contaminaram, aqueles 144 mil que não se contaminaram, aparece a tribo de Manassés, que é filho de José, e aparece Efraim representando o próprio José. Então, José tem dois filhos que formam duas tribos, Efraim e Manassés, tá bom? Então, não se confunda com isso. Agora, eu quero dar uma sugestão. Acostume-se a trabalhar com dicionários bíblicos. Os dicionários vão lhe ajudar muito. Você, quando pega pelo livro, você pega o nome de uma tribo e aprofunde-se, pega um dicionário bíblico e veja quem são as pessoas famosas da Bíblia que pertencem àquela tribo. Por exemplo, se você pegar as 3 tribos, né, lá ou as 2 tribos e meia, para ser mais preciso, do lado da Transjordânia, do lado oriental, veja quem pertenceu à tribo de Ruben, né? Pegue a história de Ruben, pegue a história de Gade, veja quem foi da tribo de Gade, né? Pegue essas histórias, quais são os episódios relacionados a cada uma dessas tribos. Pegue a meia tribo de Manassés, depois vai lá para o lado das tribos ocidentais, né? Você tem, para repassar aqui, você tem do lado ocidental as tribos de Simeão. Quem era da tribo de Simeão, né? Lembra que nós vimos aqui mais os territórios ocupados por essas tribos, mas esteja vendo, tribo de Benjamim, quem era da tribo de Benjamim? Tribo de Judá, quem era da tribo de Judá? Leia mais a história, leia um dicionário bíblico, porque eles vão esmiuçar e vão apresentar passagens bíblicas importantes, sobre as quais também você, como aluno, poderá pregar, né? Há mensagens importantes que são extraídas dessas tribos na condição de tribos, né? Um outro fato importante que os alunos devem ter observado é que, além de ressaltar a tribo, quando eu falei de cada um desses nomes que dão origem às tribos, eu falei um pouquinho da sua história, da sua origem, filho de quem, né? Então, conheça, cada tribo é oriunda de um dos filhos de Jacó, né? Então, além do significado do nome, veja o capítulo 49 de Gênesis, quais as profecias de Jacó que amparado, recostado ao seu bordão, adorou a Deus, e depois de ter adorado a Deus, ele então o que fez? Ele impetrou uma bênção para cada um dos seus filhos, né? Agora, no caso de Dan, ele não falou coisa bonita, não. Ele disse que Dan é serpente no caminho, Dan ferirá os seus irmãos. Essa é uma das razões porque Jerônimo, um dos pais da igreja primitiva, entende, e ele dá essa ideia, e muitos escatologistas trabalham, fazem o seu labor teológico, escatológico, em cima da opinião de Jerônimo, que então o anticristo procederá da tribo de Dan. Bom, se você desconsiderar o capítulo 13 na interpretação de que o mar fala de povos gentílicos ou gentios,
você vai pensar sim na possibilidade de Dan dar origem ao anticristo, por esse fato, e também porque para uma pessoa convencer, olha, tem que ter muita habilidade para trabalhar no território de Israel, inclusive convencer os árabes a abrirem mão daquela mesquita que eles têm exatamente no local do antigo templo. E segundo Paulo diz aos Tessalonicenses, escreve aos Tessalonicenses, ali será reconstruído o templo, e o problema é quando o anticristo resolver criar para si um altar e um trono e quiser se sentar nele. E os judeus vão dizer, está errado, né? Bem, escatologia não é minha matéria aqui é geografia bíblica, mas apenas dando as pistas para que você pense a respeito. Não estou fechando questão com respeito a Dan dar origem ao anticristo. Esta é uma suposição, repito, trazida por um grande escritor da igreja primitiva chamado pai da igreja, eram muitos os pais da igreja, Jerônimo e Irineu eram pais da igreja, e eles creem nessa possibilidade. Então, assim, você vai estudando cada nome, estuda lá o capítulo 49 de Gênesis, veja lá que no capítulo 49, Jacó está impetrando uma bênção e profetizando o futuro dos seus filhos, né? E por hoje é só. Leia a próxima aula, não deixe de aproveitá-la bem. A próxima aula, que é a de número 11, trata da geografia histórica. Por hoje é isso, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.